informar. Relógio Entrevista está no ar. Bem, já faltando 20 minutos para as 10 horas dessa manhã de segunda-feira, começando a semana. Hoje, 27 de abril, celebrado o Dia da Empregada Doméstica. Uma data que vai muito além de uma homenagem, né? É um momento importante para reforçar a valorização, o respeito e principalmente os direitos desses profissionais ou dessas profissionais que fazem parte do dia a dia de milhões de lares brasileiros, não é? Apesar dos avanços nos últimos anos, como a regulamentação do trabalho doméstico, ainda existem muitas dúvidas sobre os direitos, deveres e garantias legais, tanto para empregados quanto para os empregadores. E para esclarecer esse tema tão importante, a gente conversa agora com o nosso querido Mário Avelino, que é presidente do Instituto Doméstica Legal, que vai inclusive nos ajudar a entender melhor o que diz a lei e como é que promove, né, relações de trabalho mais justas e seguras, inclusive. Mário, querido, bom dia. Seja muito bem-vindo, Mário. Primeiro, bom dia aos ouvintes da Rádio Relógio. E é um prazer estar aqui e agradecer mais uma vez o convite. Isso, a gente que agradece a sua companhia, a sua presença aqui. Ô Mário, olha, para começar, quais são hoje, né, os principais direitos garantidos às empregadas domésticas pela legislação brasileira, Mário? O empregado e a empregada doméstica hoje tem todos os direitos, com exceção de um, que é o abono do PIS. Que é todo trabalhador que no ano anterior recebeu de salário até 2 salários mínimos tem direito no mês seguinte, no ano seguinte, no seu mês de aniversário, a um abono de um salário mínimo federal. Excluindo esse direito que eles dão, porque eles têm todo direito, tem férias de 30 dias, 13º, vale transporte, tem fundo de garantia, tem também seguro-desemprego, apesar que seguro-desemprego, no caso do empregado doméstico, em vez de ser até 5 parcelas, são somente 3 parcelas de um salário mínimo cada uma, independente do valor que ele ganha. Diferente para o seletista, que é pela média de contribuição, tem um teto que hoje está mais ou menos aproximadamente R$ 2.600, R$ 2.700. Mas a doméstica hoje é somente um salário mínimo federal de R$ 1.621. Agora, o que é que muda na prática, ou mudou na prática, Mário, após a regulamentação da PEC das domésticas? O que mudou? Desde o dia 1º de junho de 2015, vai fazer 11 anos no próximo dia 1º de junho, a empregada ou empregado doméstico tem mais dignidade no trabalho, tem mais direitos. Então isso é importante, é um trabalhador como outro qualquer e merece todo o respeito e direitos trabalhistas mínimos que são garantidos pela CLT. Mas, por outro lado, infelizmente aumentou a informalidade. E um dos principais fatores, não estou falando que é o principal, foi a Covid em 2020. Para o ouvinte ter uma referência, em 2019, um ano antes da Covid, tinha mais ou menos 1.600.000 empregados domésticos com carteira assinada. E o último dado divulgado pelo Ministério do Trabalho, foi até esse mês, tem somente 1.302.000, ou seja, se perdeu 300 cargos empregados formais, estou falando carteira assinada. Bem, então isso é consequência também, não só da Covid, como também da falta de estímulo do governo para o empregador doméstico, que é um gerador de trabalho e renda, para que ele gere mais, que ele assine mais carteira. Nós vamos falar nisso adiante. Perfeito, Mário. Aproveitando já esse gancho, né? A ouvinte Maria José, do Irajá, ela está contando pra gente que está trabalhando como empregada doméstica, mas só que sem carteira assinada. No caso dela, Mário, quais são os impactos dessa informalidade na vida dela, tanto no presente quanto no futuro? A ouvinte Maria José, que é uma empregada doméstica na informalidade, sem carteira assinada, que é a maioria dos trabalhadores domésticos brasileiros, hoje para cada 100 empregados, somente 23 têm carteira assinada e 77 não.
mas é total. Ela não tem nenhum direito trabalhista, ela não tem direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, salário de maternidade, a não ser que ela contribua como autônoma. Não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º, não tem nada. Ela não existe, Sim. legalmente falando, a nível de trabalho. Então, a informalidade só prejudica o trabalhador. E se ele amanhã entrar com ação trabalhista provando, a grande tendência é que ele ganhe. E aí o empregador vai ver que é mais caro, que eu digo, o empregado fora da lei do que o empregado na lei. Então, aproveitando, eu recomendo a todo empregador doméstico. Se você tem um empregado informal, assine a carteira. É importante especificar que até 2 dias de trabalho na semana, ela é diarista, você não tem a obrigação de assinar a carteira. A partir de 3 dias é obrigado por lei a assinar a carteira. Ô Mário, quando a gente fala de jornada de trabalho, né, horas extras, descanso, que a lei determina, e quais são os erros ou irregularidades mais comuns que ainda acontecem nesse cenário, Mário? Quando a gente fala em jornada de trabalho, a lei do emprego doméstico, ela faz o limite de horas semanais, são 44 horas, que é determinado hoje na Constituição Brasileira. Olha aí, gente. E na CLT. Então, ela tem a jornada igualzinho a qualquer trabalhador, seja na indústria, no comércio, e vai por aí afora. Quando a gente fala em horas extras, adicional noturno, ela tem os mesmos direitos. Se trabalhou a mais, tem direito a hora extra de 50%. Se for fim de semana ou feriado, domingos ou feriados, vão ser horas extras dobradas, 100%. Vai ter direito a descanso semanal remunerado, que é um adicional sobre a hora extra. E um grande erro que acontece hoje, principalmente para o empregador que assina a carteira, Sim. é que na hora que ele paga férias ou 13º, além do salário, tem que pagar a média de horas extras. Vamos dar um exemplo, a empregada ganha R$ 1.800 por mês, mas, em média, ela faz 20 horas extras. Na hora que eu vou pagar um 13º ou umas férias, ela vai ter o 1.800 mais a média daquelas horas. Numa rescisão, idem. Então, isso é um erro muito comum. Fora isso, tem o direito a descanso semanal remunerado sobre as horas extras, que aumenta, em média, 1/6. Exemplo, se ela fez R$100 de hora extra esse mês, fora os R$100, vai ter mais 16 de descanso semanal remunerado. Perfeito, Mário. Chegando mais uma pergunta, a Solange de Mesquita, ouvinte da Rádio Relógio, ela quer saber como é que ela pode verificar se os direitos trabalhistas dela estão sendo pagos de forma correta, Mário? Hoje existem 2 aplicativos importantíssimos para o trabalhador, e são todos grátis. O primeiro, Meu INSS. Vocês vão lá no celular, na loja, no Google Store, se for o sistema operacional Google, ou na App Store, se é um iPhone, e baixa um aplicativo, Meu INSS. É um aplicativo do governo, totalmente gratuito, e ali o empregado pode acompanhar todo mês se o empregador depositou o INSS que ele descontou. E o segundo, pode saber dados de quando vai se aposentar, da entrada em pedido de auxílio-doença. Ele faz tudo a nível previdenciário, saber inclusive quanto ele vai receber quando se aposentar, quanto tempo falta, e vai por aí afora. O segundo aplicativo é o FGTS, um aplicativo da Caixa Econômica, e ali o empregado pode ver todo mês se o empregador depositou o fundo de garantia dele, se ele pegou, saber o saldo, tirar um extrato. E é importante esclarecer, fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, não é desconto em folha, como muita gente acha. Fundo de garantia é um encargo trabalhista. Quer dizer o quê? Eu ganho 2.000, meu empregado vai me pagar 2.000, vai descontar INSS, vai por aí fora. Agora, o fundo de garantia é 8% sobre o salário pago, a remuneração, do exemplo, ganho 2.000, vai ser depositado todo mês naquela caderneta de poupança aberta em nome do trabalhador da Caixa Econômica, R$160. Então, trabalhador, fundo de garantia não é desconto. É um valor a mais que o empregador tem obrigação de depositar, é um direito trabalhista,
nessa conta do FGTS. Segundo ponto importante, fundo de garantia, o único dono é o trabalhador. Essa conta é individual, só ele pode sacar, ou em caso de morte, quem vai sacar são os dependentes legais. O FGTS, o dono não é Caixa Econômica, o dono não é governo. Caixa Econômica é gestora e o governo, ele investe dinheiro, trabalhador em habitação, popular, saneamento básico, infraestrutura. Agora, só uma pessoa pode sacar dinheiro no fundo. Quem é? O trabalhador, que é o dono daquele dinheiro. Muito bom, Mário. Agora, complementando aqui a pergunta da ouvinte, e se a empregada doméstica perceber que seus direitos estão sendo desrespeitados, quais os caminhos que ela pode seguir para buscar orientação e garantir que a lei seja cumprida, Mário? Se os direitos não estão sendo respeitados, a primeira coisa é a empregada chegar no empregador e falar, o seu Antônio, como exemplo, olha, eu tenho um aplicativo do FGTS, da Caixa Econômica, que mostra que o senhor não está depositando fundo de garantia, o meu fundo de garantia. Está havendo algum problema? Então, o empregador pode falar, olha, Maria, está havendo um problema, estou com dificuldade, mas irei regularizar. Ok. Se o empregador, por exemplo, ficar 6 meses sem depositar o fundo de garantia, se o trabalhador quiser, ele pode dar demissão indireta ao trabalhador. O que é demissão indireta? Pelo fato do empregador não estar cumprindo as obrigações trabalhistas, é como se ela fosse demitida sem justa causa. Ela vai receber aviso prévio indenizado, vai poder sacar o fundo de garantia, vai ter direito à multa rescisória sobre o fundo de garantia, sobre o saldo lá de 40%. Uhum. E quando a gente fala multa, não é sobre o saldo disponível. Sim. É sobre o saldo total depositado e o que rendeu, como se nunca tivesse sido sacado. Tá? E, em última análise, entrar com ação trabalhista para que o empregador cumpra as suas obrigações. Eu sempre digo, se a empregada está no lugar, o empregador não está cumprindo as obrigações, ela falou, não se resolve, obviamente é muito fácil falar, mas conforme a situação dela, procure outro emprego. E, na sequência, entre com ação trabalhista contra aquele mau empregador doméstico. Perfeito, Mário. Muito obrigado aqui pelas informações. Alô, Solange de Mesquita, ouviu aí, né, crente? Pois é. Então, se algo de repente estiver acontecendo com você, você pode buscar seus direitos legais, muda de emprego, que é a melhor coisa que você faz, porque tem um montão de espertalhão aí, né? Bancando espertinho, não é isso? Ô, Solange, obrigado pela sua participação aqui. Mário Avelino, muito obrigado por ter estado com a gente nesse comecinho de dia. E eu espero que você volte o quanto antes, Mário. As minhas considerações finais são, primeiro, parabenizar todo empregador doméstico que assina a carteira, todo trabalhador, trabalhadora doméstica que cumpre suas obrigações e ela tem seus direitos, tá? E eu digo o seguinte, qualquer dúvida, entre no site domesticalegal.com.br. Nesse momento, estamos com uma campanha de abaixo-assinado para que a doméstica tenha o direito ao abono do PIS. Entre em domesticalegal.org.br e também para que o empregador doméstico tenha o direito à volta da dedução do INSS no imposto de renda. E vocês, ouvintes, podem participar, é só ir no site domesticalegal.org.br e dar sua assinatura, dizendo eu concordo em que a doméstica tem o direito ao abono. Perfeito. Eu concordo que o empregador doméstico diminua o custo dele de formalidade para que ele assine a carteira. E mais empregados e empregados domésticos tenham seus direitos trabalhistas garantidos. Muito bom. E para participar do abaixo-assinado, não paga nada, e pode ser qualquer pessoa, empregado doméstico, empregador ou qualquer cidadão, a partir dos 16 anos. E mais uma vez, muito obrigado e feliz dia das empregadas domésticas. Um abraço a todos. Um abraço, Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, esclareceu aqui as principais dúvidas sobre direitos, deveres e garantias legais dos trabalhadores domésticos. Mário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sua presença. Foi um prazer recebê-lo. Volte sempre, tá? Um excelente dia e até a próxima. Gente, olha, quem acompanhou essa entrevista abençoada aí pela metade, Ângelo, poxa, não consegui pegar tudo.
Fica tranquilo, tá? Daqui a pouquinho estará nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E amanhã, a partir de amanhã, você vai encontrar em formato podcast no nosso site radiorelojoam.com.br. Dá para você acompanhar na íntegra. Fechamos então mais um Relógio Entrevista.